merecem atenção, carinho e respeito. Eu estou falando dos idosos, mas será que eles são retribuídos por tudo que fazem e ensinam pra gente? Bom, pra gente descobrir isso, resolvemos passar um dia com o senhor Joaquim. Ele veio até o centro da cidade de Campinas para resolver algumas questões pessoais. E aí a gente vai poder entender bem de pertinho quais são os maiores desafios que os idosos enfrentam nos dias de hoje. Eles passam desapercebidos. Muitas vezes parecem estar invisíveis na multidão. E a fragilidade que vem com a idade parece não ser importante para quem recusa a oportunidade de ajudar alguém. Um mal-estar repentino e ao redor ninguém se preocupa. A bengala cai e nada de receber ajuda. Senhor Joaquim segue adiante. Depois de uma parada rápida na igreja, ele precisa de ajuda para descer a escada. A voz cansada ainda pode ser ouvida, mas muitos preferem não escutar. Ô, senhora. Tô tentando Felizmente, há quem traz esperança. E uma atitude que deveria ser comum passa a surpreender em meio à indiferença. Muito obrigado, viu? Como que o senhor se chama? Viver a mesma realidade parece incentivar aqueles que param para ajudar e que demonstram total compreensão. Mas para o senhor não foi difícil se aposentar? Quando eu estava na firma, eu atendendo da firma. E debaixo de tanto sol e calor, senhor Joaquim resolve comprar uma água. Distraído, ele acaba esquecendo o troco, mas é avisado. Obrigado. Eu vi aqui que um idoso veio comprar uma água e esqueceu o troco. Quem que avisou pra ele que ele havia esquecido o troco aqui? Por que vocês avisaram pra ele? Vocês podiam deixar o troco aqui, né? E ele é uma pessoa idosa, deve esquecer bastante. Não, porque não é correto. O que não é nosso, né? Não nos pertence. Então, quer dizer, o troco era dele, a gente teria que anunciar a ele que ele estava esquecendo. Se ele não voltasse, a gente ia atrás dele. E acontece muito isso, dos idosos esquecerem o troco aqui? Não só idosos, como outras pessoas também esquecem. A gente sempre alerta que esqueceu e a gente conduz o troco para ele. Senhor Joaquim continua. E no meio do caminho, um susto. Alguém resolve ajudar. Ai, desculpa, moça. Me ajuda aqui, por favor. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Mais à frente, outro susto. Um tropeço e uma queda. Ai, minha mão já tá moçando. Para se recuperar, uma pausa e outra pessoa demonstra preocupação. Esta senhora chega a buscar água para aliviar o mal-estar de quem ela não conhece, enquanto a irmã aguardava inquieta, com a presença de um estranho tão próximo. Eu vi que a senhora foi buscar água para uma pessoa idosa. Por que a senhora fez isso? Porque ele falou que estava passando mal, né? A gente fica preocupado com as pessoas, né? Eu estou com a minha irmã aqui, já deixei ela sentada aqui para ela ficar tranquila. Agora ele chegou passando mal, eu falei, nossa, eu vou pegar água. Mas aí eu fui lá embaixo, nem fui aqui. Aqui tinha, fui lá embaixo. Mas a senhora nem conhecia ele. Mas as pessoas têm que fazer o bem para as pessoas, né? Porque senão o que vai ser de nós agora, né? Essas pessoas vão ter que cuidar. Eu achei ele assim tão simpático, o jeito dele falar. Estou passando mal, deixa eu pegar alguma coisa para ele. Mas é bom a gente poder ajudar, isso faz parte de nós, né? Isso é muito importante. Mas essa voz, este senhor, sim, é o padre Adilson Priste, que desta vez quis sentir na pele as dificuldades encontradas na terceira idade. Mas como as pessoas vão reagir quando souberem que este simpático senhor é o padre Adilson? Agora, se eu dissesse para a senhora que esse senhor é um padre, a senhora acreditaria? Sim, sim. E não tem 80 anos. Não. Obrigado pela água, desculpa o abuso. Imagina. Agora a senhora ficou assustada comigo, viu? Eu percebi. A senhora estava assustada mesmo com ele aqui do seu lado? Eu fiquei assim, em dúvida de ver tanta coisa ruim hoje em dia. E eu já não conheço muita gente aqui, sou recente aqui. Eu fiquei assim. Mas agora já passou o susto? Já passou. Se eu dissesse para o senhor que este outro senhor é padre, o senhor acreditaria? Acredito que eu sou moço católico.
Então, a gente quer agradecer então o seu carinho, toda essa sua atenção com a pessoa idosa, que realmente é importante nos dias de hoje. E o que o senhor, Padre Adilson, achou dessa situação, dessa ajuda desse senhor simpático aqui? Ah, ele me explicou tudo direitinho, parei, perguntou, informou, até falou para mim, Deus ajude que você consiga aposentar, porque tá difícil agora. Não foi isso que o senhor falou? Fico feliz, que bom. Prazer, viu? Deus abençoe. Depois de algumas horas de gravação, depois de passar por algumas situações, Padre Adilson, como foi viver um dia como idoso? Olha, deu para sentir muito a solidariedade do povo, por incrível que pareça, né? As pessoas puderam acompanhar, ver que eu simulei algumas situações próprias àquela que o idoso passe. Prontamente as pessoas vieram ajudar. Então, graças a Deus, estão respeitando um pouquinho mais os nossos idosos. Deus seja louvado por isso. E foi uma experiência muito boa. Qual foi, assim, a maior experiência, assim, o que te chamou mais atenção nessa gravação? Então, foi no momento que eu simulei a minha queda. Foi do nada, aí eu falei pro câmera, falei, vou me jogar. E pá, me joguei na frente das meninas. E aí várias pessoas vieram justamente para ajudar, né? Então, foi ali, volto a dizer, ali a questão da solidariedade. Então, as pessoas estão olhando. E depois, um outro momento que eu simulei que estava passando mal, e uma senhora saiu desesperada e foi comprar água para mim, né? Em compensação, a amiga dela, do lado apavorada, pensando que fosse qualquer coisa, menos o idoso que estava passando mal. Mas foi uma experiência realmente muito boa, é uma experiência que faz com que a gente perceba que as pessoas, de fato, estão se respeitando muito mais, e volto a repetir, respeitando mais os idosos. Isso é bom. E o objetivo, então, da matéria foi cumprido? Foi, porque o papel era ser idoso e ver como reagiam as pessoas. E, a partir dessa própria matéria, mostrar que é possível a superação de tudo, mesmo com a idade ou com qualquer outra coisa, porque vai ter sempre alguém do seu lado para sustentar. Se nós estamos falando de questões de estímulo de vida, de vivência de fé, o primeiro que nos sustenta nós sabemos que é o Cristo. Mas depois nós temos as pessoas, ou podemos até dizer assim, né? Os anjos que nos sustentam, que nos ajudam, e nós passamos ao longo desse dia essa experiência. Padre, então eu gostaria que o senhor deixasse aí uma bênção aos idosos que estão assistindo o programa agora, que estão se sentindo sozinhos, precisando de ajuda, que o senhor dê uma palavra final então para eles. Então que eles não desanimem mesmo com a idade ou qualquer limitação física, mas continue caminhando, saibam que as pessoas se preocupam sim com os idosos, são atentas, isso sem sombra de dúvidas, né? E vamos pedir então que o Senhor abençoe a você, idoso, a todos nós, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, minha gente! Minha gente, foi uma experiência muito interessante, né? E a ideia de tudo isso, viu, Lúcia? A ideia de tudo isso foi justamente mostrar um pouco a superação, né? Para que também, porque às vezes o idoso, ele se acha inútil, às vezes o idoso acha que não serve mais para nada, aí cai naquela tristeza, naquela coisa tão ruim. E a ideia desse VT, primeiro, é mostrar como a sociedade aceita o idoso, né? Então, como é a situação. E depois a disponibilidade das pessoas em ajudarem. Eu não sei se você percebeu. Percebi. Eu gostaria até de colocar uma coisa, Padre Adilson, que é bonito, que ao contrário do que muito se fala, que as pessoas não têm mais carinho, que as pessoas não têm mais bondade, que a rede de solidariedade não existe mais, está aí um grande exemplo. Verdade. E isso é muito bonito dessa matéria, dessa experiência, porque isso é importante a gente sempre colocar em pauta. A bondade existe, a solidariedade também existe. Sim, foi a grande surpresa que nós tivemos, justamente nesse sentido, né? Então as pessoas ajudaram
o personagem, o seu Joaquim, né? Então, no momento da queda, no momento que caiu, quase caiu na rua, na situação que passou mal. Então, foi muito mais a ajuda do que a não ajuda. Nós tivemos, dentro de todo o dia que passamos, só um momento que não houve ajuda. Então, as pessoas estão aprendendo a respeitar, né? O idoso e precisa amá-lo. Ainda existem algumas mentes, mas acho que hoje é pouco, né? Que não vê o idoso como alguém que já não vai para mais nada, né? O que é bonito, Padre Adilson, é que, na verdade, a nossa cultura, nós sempre precisamos pensar, nossos brasileiros, nossa origem é da agricultura, é das pessoas que sempre foi um ajudando o outro. E mesmo hoje, nos centros urbanos, onde as pessoas começam a colocar na cabeça de outros que não existe, é o bonito da questão do comércio lá, que chamou devolvendo o troco. E tem uma coisa interessante que ela falou ali, que me chamou a atenção, Padre Adilson, que ela falou assim, não, a gente não faz isso só para o idoso, a gente faz para qualquer pessoa. E isso é importante por quê? Porque a pessoa idosa é um indivíduo, é um cidadão. Então, isso é bonito. E também é importante a gente lembrar disso. Porque, geralmente, as pessoas colocam a pessoa idosa à margem. Então, começa o grupo de terceira idade, sempre colocando a pessoa idosa à margem. E, na verdade, a pessoa idosa é um cidadão. Como um adolescente, como um adulto, como uma criança. Então, isso é bonito da fala dela, que, assim, é o respeito pela pessoa, não pela idoso, e justamente, né? Não pela faixa etária. Isso eu achei muito rico. Ô, Lúcia, segura aí. Nós vamos para o nosso intervalo, minha gente. Nós já voltamos, vai ligando, vai participando. Se você tem o idoso aí na sua casa, quer que rezemos por ele, liga daqui a pouquinho. Nós temos o nosso momento diante do Santíssimo. Então, ó, é rapidinho. Você sabe que eu vou e volto num pulo, né? Então, segura aí que eu já volto.